Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Peço para que você não pule sequer uma parte do vídeo, acompanhe todo o material, todo o conteúdo aqui do canal. Se inscreve aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se, cola o dedo nesse like porque ajuda demais no nosso trabalho também e habilite o sino das notificações. Bom, gente, começando mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira. Desejo uma excelente semana para todos vocês. Vamos começar. Agora é contra o Bahia. Ontem foi contra o Palmeiras o jogo. E eu vou comentar um pouco sobre esse jogo, falar sobre o Josh Vander, falar sobre a Leila Pereira também. Foi muito legal a atitude dos dois ontem, trocando a camisa, tá aí na capa do vídeo, né? Falar sobre o jogo do Vasco, público no Maracanã, o maior público desse campeonato brasileiro até então. Eu acho que tem que jogar mais vezes no Maracanã, mas eu quero entender algumas coisas e vou aqui junto com vocês debater esse assunto, né? Falar sobre o Alex Teixeira também, com números impressionantes, né? Nesse início de campeonato brasileiro. E o Vasco quebrou uma sequência de 4 vitórias da equipe do Palmeiras. Eu começo com esse assunto. Ontem o Vasco, como vocês sabem, jogou contra o Palmeiras, abriu 2-0. O Vasco com muita vontade, habilidade do lado esquerdo, do Lucas Piton. Alex Teixeira também com muita velocidade. O Gabriel Peck está jogando muito. Ontem o Pedro Raul foi muito bem no jogo, fazendo a parede, fazendo gol, dando passe para gol. Enfim, gente, eu acredito, e acredito demais, que as peças do Vasco, elas vão se achando, elas vão se encontrando. O próprio Orelhano entrou ali no final do jogo já com 40 minutos de bola rolando, no segundo tempo, né? Ele entrou e fez uma jogadaça. E assim, são jogadores do Vasco que o Vasco contratou, começando a se destacar, começando a se entrosar nesse Campeonato Brasileiro. E assim, são só 4 meses de trabalho, então é pouco tempo demais para o time estar jogando desse jeito. Eu confesso para vocês que é uma surpresa para mim. Eu esperava o Vasco entrosado sim, mas não tão entrosado. Sabe, o zagueiro, o Léo, o Robson Bambu foi muito bem, sabe? Até o momento da substituição ele não estava mal, não, estava normal. Tá certo, acho que o gol do Arthur, né, o segundo gol do Palmeiras, o pequenininho, subiu no meio da zaga, mas são coisas de futebol, ele se antecipou, é malandro, joga muita bola, e o Palmeiras é, gente, um timaço, sabe? Vou repetir aqui, o melhor time da América, né? A gente, claro que a gente vai apoiar sempre o Vasco, vai torcer sempre pro Vasco, mas todo mundo aqui sabia da dificuldade que era jogar contra o Palmeiras. Pô, nem nos melhores sonhos eu sonhava do Vasco abrir 2-0 logo no primeiro tempo, né? Infelizmente, né? Assim como foi lá no Mineirão, no final do primeiro tempo, o Vasco toma um gol. Mas enfim, não é nenhum tipo de. Ah, não, o Vasco em 2 jogos, o Vasco continua invicto no Campeonato Brasileiro. O Vasco está ali na quarta colocação do campeonato, é, na zona de classificação para a Libertadores, né? Por incrível que pareça, muita gente achava que não, mas está acontecendo. E assim, o Vasco vai se reforçar ainda mais pro segundo turno, mas isso é pro segundo vídeo de hoje. Bom, vou falar novamente aqui para quem não viu ontem. O Vasco entrou em campo ontem com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Robson Bambu e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, no meio campo Rodrigo, Andrei Santos e Jair, no ataque Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. O técnico foi o Maldonado por conta da expulsão do Barbieri contra a equipe do Atlético Mineiro. Já a equipe do Palmeiras, que também entrou, o técnico do Palmeiras ontem foi o João Martins, já que o Abel Ferreira foi expulso na rodada passada, foi a campo com Everton no gol, Garcia, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio campo, Zé Rafael, Gabriel Menino, Richard Rios e o Arthur, né, fazendo a função de meio atacante ali, Dudu e Rafael Navarro. Ou seja, o Vasco não enfrentou um clubeco, o Vasco enfrentou uma grande equipe. Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Agora mudando do jogo, parabéns para o Vasco, fez um grande jogo e empatou com uma equipe muito forte. Agora eu vou contar um negócio para vocês aqui, falando do fundo da minha alma. Sabe, Rafael Rodrigo Klein foi o árbitro de jogo ontem. Ele errou pra caramba, ele parou o jogo toda hora, na dúvida ele dava pro Palmeiras, tá? Eu assisti o replay em casa. Então cada um analisa o jogo de uma forma. Na minha opinião, ele exagerou, não no cartão pro Jair. Acho que o cartão do Jair foi legal. Pô, cartão pro Lucas Piton, reclamou, vou dar cartão. Pedro Raul, a mesma coisa. Gabriel Peck, que sofreu uma falta logo depois e ele não deu cartão nenhum.
Depois, no segundo tempo, já no final, quando o jogo estava empatado, aí para parar o jogo, parecia que ele queria o empate, né? Parecia, foi estranho, tá? Aí ele deu o cartão para o Zé Rafael, Gabriel Menino e Murilo. Aí eu não sou obrigado. Para mim, isso é culpa da CBF, a responsabilidade disso tudo é da CBF, e a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar ligado. Sabe? Juizinho ruim, juiz ruim. Árbitro sem experiência para um jogo desse. Tá? Reclamo aqui, reclamei e vou continuar reclamando. E a gente tem que ficar atento em arbitragem, porque nós já sofremos com isso no passado recente. Tá? Não tem que ficar aqui falando que a arbitragem foi boa, não, porque não, essa é a minha opinião. Não foi. Tá? Falei sobre o que o Vasco quebrou. Alex Teixeira, cara, tá se destacando muito. Já foram 3 gols e 4 assistências em 15 jogos disputados nessa temporada. Alex Teixeira tem sido muito importante para esse time do Vasco. É craque de bola, vai fazer a diferença nesse Campeonato Brasileiro. Acho até que já deve renovar para o ano que vem também, para continuar no Vasco. Tem muita lenha para queimar, mostrou isso dentro de campo. Acho que o Vasco está no caminho certo, está no caminho justo, está no caminho limpo, e é assim que tem que ser. Não vai ser fácil construir uma seleção da noite para o dia, mas está acontecendo. Você já consegue olhar para o Vasco, você já consegue desenhar um time, você já consegue ver um time mais forte. Ontem, os jogadores do Vasco ficaram impressionados com a torcida no Maracanã. Aliás, falando em torcida, o Vasco pediu carga máxima de 70 mil ingressos, né? Ontem tinha muita gente lá fora, desculpa, gente, muita gente fora do Maracanã, né? Quem acompanhou a transmissão aqui viu, e procurando ingresso. Dentro do estádio, vou falar o número exato para vocês aqui, 59.867 torcedores dentro do Maracanã. Aonde foi parar esses 10 mil ingressos? Olha, a sacanagem envolvendo o Maracanã não parou, nem vai parar. Se a gente não parar com essa palhaçada, eu torço demais para que o Maracanã volte lá para o governo, volte para a Suderj, para que não aconteça essa palhaçada. E outra coisa, o gramado do Maracanã, o Flamengo cuida do gramado, o Fluminense cuida do gramado, não tava lá essas coisas não. Tinha buraco no gramado, principalmente ali perto da grande área, do lado esquerdo, do lado direito ali na intermediária. Então, assim, tem que ficar atento, tem que ficar ligado. Não pode ficar dando mole com esses mais que Flamengo e Fluminense vem fazendo aí para justificar, né, que eles precisam administrar o Maracanã. É claro que não. O Vasco tem que estar no bolo. E outra coisa, hein? O governo do estado tem que responder o Vasco hoje, até às 14 horas, para ser mais exato, sobre a licitação do Maracanã e o porquê que o Vasco não pode entrar nesse contrato provisório. O contrato com o Flamengo e o Fluminense e o Maracanã termina hoje. E o Vasco não aceita e não tem que aceitar essa renovação automática com esses dois clubes. Não tem que aceitar. Tá certo o Vasco e o Flamengo, o Fluminense, o governo tem que responder hoje e o Vasco tem que estar nesse bolo aí, vai estar. O Vasco vai administrar o Maracanã também. Vai mostrar como é que se faz, sabe? Agora, a cena que marcou ontem, primeiro foi o Josh, né, Vander, presidente da 777, comemorando o gol do Vasco, alucinado no Maracanã, né, ontem. E a Leila Pereira, né, do presidente do Palmeiras, né, que disse que não é Vasco, mas eu acho que ele é Vasco, e o Josh trocando camisas, né? Eu tenho aí na capa, mas eu vou mostrar para vocês aqui dentro do celular também. Dá para ver pouco, né? Tá vendo? Eles trocaram a camisa ontem no Maracanã e eu achei essa cena muito legal, né? Ontem dos dois investidores, né? Um do Palmeiras e outro no Vasco. Não fosse a Leila no Palmeiras, realmente eu não sei se o Palmeiras teria condição de disputar tudo que vem disputando. E o Vasco também, não fosse a 777, eu acho que não estaria nesse patamar, tá certo, gente? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Desde já, gostaria de agradecer, pois já somos mais de 90 mil inscritos aqui. Continue se inscrevendo, passando o vídeo para todo mundo. Clica aqui embaixo, tem um botão escrito inscreva-se, cola o dedo no like, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês, um beijo na cruz e saudações vascaínas.